posição, concentrando no tranquilo. Vou ligar para você.
Vamos tentar esse. Bom dia. Vamos tentar aqui o microfone. Aí, vamos tirar esse microfone. Bom, nós hoje vamos, mais uma vez, pensando sempre nesse momento carnaval, nós vamos refletir sobre os vícios, e o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Então, até ali nessa figura aqui, nós temos o dia 20, dia 20 como o Dia de Combate ao Alcoolismo. Tá ok aqui o microfone? Tá. Nós estamos adaptando aqui nessas tecnologias. Mas aí então, até chegando mesmo a outros vícios mais relacionados a hábito, por exemplo, sexo, mesmo, e até roubos, essas coisas todas, O carnaval tem muita coisa. Então, eu fico imaginando que por causa disso tudo, eles tenham colocado mais essa campanha, porque o carnaval tem muitas campanhas. Então, aí ele nessa figura aqui, o uso abusivo do álcool destrói a dose mais importante da vida. Você diga não, Então, assim, porque o álcool é bem difícil mesmo, É uma coisa que nas nossas casas, todas as casas entram álcool e tal, Então é necessário mesmo ter bastante atenção. E pode destruir mesmo a pessoa. É isso que a gente tem visto. Quantos casos, Então, começando por o que é o alcoolismo. O alcoolismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença crônica capaz de levar o paciente a outras composições médicas, como cirrose e hepatite. Olha, começa, já atingindo o nosso corpo. Se a pessoa exagerar, nesse uso, a gente pode chegar a isso, As cirroses, as hepatites e tanta coisa, começando pelo corpo. Depois, para além do uso ocasional de bebidas alcoólicas, o alcoolismo é uma condição em que o indivíduo faz constantemente o uso abusivo e descontrolado desse tipo de bebida. Aí fala assim, o uso abusivo e descontrolado. Mas a gente sabe que até mesmo, que as pessoas falam, não, eu vivo só socialmente, mas assim, às vezes o pessoal usa diariamente. E assim, você sabe que aí a gente pensa que não vai fazer mal. Mas assim, na minha casa, meu pai, pessoa excelente, maravilhosa mesmo, porque meu pai não, mas era assim, super tranquilo, uma pessoa que todo mundo amava mesmo, que desse fazer com qualquer um, ele faria, muito tranquilo, essa coisa toda. E ele, eu não vou dizer mais não, porque apesar disso, mas assim,
tomar banho, tinha essas coisas. E assim, quando foi um dia, ele já bem, quase no final, né, da encarnação dele, eu fui com ele para ele fazer um exame de sangue. Naquele dia, então, ele não pôde beber, porque ele bebia de manhã, assim, tipo umas 10 horas, né? Aí não podia beber no dia anterior, né? Aí eu notei que meu pai tremia as mãos. Aí eu fiquei apavorada com aquilo. Apavorada, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu pai? Aí ele fez exame, cheguei para minha irmã. Vai tá assim, tá tremendo, não sei o quê. Aí minha irmã, delírio extremo, né? Que é a pessoa que bebe, né? Quando fica dependente. No dia que não bebe, ele fica com esses delírios extremos, né? Ficava tremendo as mãos, ele não conseguia falar. Então, assim, para a gente ver como é sério, né? O álcool, mesmo a gente pensando que não faz mal, porque meu pai nunca ficou bêbado. Meu pai era sempre uma pessoa maravilhosa dentro de casa, com a gente mesmo, né? Com todo mundo, mas esse momento é bem, né? A pessoa fica dependente, de repente não conseguir falar, né? Então, enquanto ele fala aqui que o uso abusivo e descontrolado, mas mesmo sendo um pouquinho, né? A gente vê que não faz bem. Aí, aos poucos, o organismo perde a sensibilidade ao álcool e a pessoa com alcoolismo tem que fazer uso de quantidades cada vez maior da substância, tornando-se um vício progressivo. Aí então que piora, né? Cada pessoa cada vez mais quer beber mais, aí que é terrível, não é? O alcoolismo atrapalha a vida de uma pessoa em diferentes âmbitos e aspectos, afetando inclusive seus familiares, amigos e até colegas de trabalho. Isso a gente já viu de montão, não é? Muito mesmo, né? Quando eu trabalhava em escritório, até a gente tinha um colega que ele disse que tinha perdido o emprego, né, por causa disso, por causa do álcool. Então, os sintomas do alcoolismo. Entre os principais sintomas, podemos destacar o desejo incontrolável de ingerir bebidas alcoólicas, né? Então, depois que começa a beber, não consegue parar ou mesmo reduzir o ritmo de consumo do álcool. Necessidade de altas doses de álcool para poder sentir o efeito da bebida. E a gente vê, né, que as pessoas que bebem, né, elas bebem e bebem muito mesmo e cada vez mais. E uma vez no meu trabalho, aí a pessoa falou assim, estava perto da confraternização no final de ano, você vai beber, você vai à nossa confraternização? Aí a colega falou, não, pastor, não vou não. Ah, vamos sim, fulana bebe tanto, a gente morre de rir com ela. Olha, né, meio doído isso, não é? Meio, aí eu falei, caramba, sabe, naquele dia eu não ia poder, mas se eu pudesse até teria ido mesmo, mas assim, a gente termina tentando controlar o outro, e às vezes arruma até uma inimizade, né? Mas eu achei muito cruel a pessoa chamar o outro, né? Porque o outro ia ser o divertimento do encontro. Mas isso é muito cruel. Então, assim, o alcoolismo é um negócio muito sério. E a gente não pode brincar. Uma vez até a gente vê que as pessoas pegam os bêbados, né? Caem na rua, aí faz tudo quanto é chacota, faz tudo quanto é brincadeira. Mas, como a gente falou a gente leu lá no início, é uma doença. A pessoa não consegue qualquer vício. Quando, no meu primeiro emprego, eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei muito impressionada, muito impactada, porque uma colega, ela estava tentando largar o cigarro. E aí ela, não, eu não comprei cigarro, eu estou aqui, não sei o quê. Aí daqui a pouco deu vontade dela de fumar um cigarro. Então nós trabalhávamos
trabalhava, então essa pessoa, ela não tinha elevador. Ela subiu e desceu as escadas várias vezes até arrumar alguém que desse para ela um cigarro. Aí eu fiquei assim impressionada. Meu pai também fumava. Meu pai usava remédio para tentar parar de fumar. Então, vícios são coisas assim, são doenças. A pessoa não consegue, tem dificuldade, pelo menos, e outros não conseguem vencer. Isso é muito sério, né? E as pessoas que têm vício, seja o lado que for, precisa de ajuda. Até a gente fala, né, que não são só esses vícios, né, com relação às substâncias que existem, né? Tem os vícios de fofoca, né? Os vícios de internet, agora o mais novo, de internet, né? Porque às vezes a gente fica mesmo, né? O pessoal não para, não consegue largar o celular, até o Tião reclama comigo às vezes, estou eu na mesa do celular. Meu Deus do céu, para, né? Então a gente precisa se policiar, precisa ter cuidado mesmo, porque vício, né? Quando a gente não deixar, a gente não se entregar, e respeito pelo outro que tem algum vício, é necessário, é importante. Então, falando da bebida, né? Do álcool, além disso, um alcoólatra sente ainda sintomas clássicos de abstinência ao ficar sem consumir a substância. Suor, tremedeira, ansiedade, nervosismo, angústia, náusea, enjoo. Olha só quanto sofrimento, né, que a pessoa tem. E eu imagino que com isso também para as outras drogas, né? Porque uma pessoa que tem vício com aquelas drogas mais pesadas, eu ouvi falar de uma senhora que o companheiro dela estava tentando largar, porque eu acho que ele usava essas substâncias mais fortes, não sei se é crack, não sei o quê, e a pessoa honrava, porque ela simplesmente estava tentando e ele estava trancado dentro de casa, então ele urrava, ele esmurrava, não sei o quê, quebrou o celular, quebrou, né? Então, assim, imagina que loucura isso, né? Então, a pessoa fica toda essa ansiedade, todo esse nervosismo, essa angústia e até violência. Aí, qual o tratamento? Né? Aí a pessoa precisa de se tratar. O tratamento do alcoolismo precisa necessariamente começar a partir da vontade do paciente de mudar aquele comportamento e de reconhecer que o consumo excessivo, progressivo e abusivo de bebidas alcoólicas causa problemas para a sua vida. E assim, quando eu falei sobre o meu pai, aí nós morávamos em Irajá, tinha os alcoólicos anônimos. Aí nós fomos lá, aí nós ficamos até doídos, né? Porque como, né? A gente foi lá, eu queria meu pai, não, mas ele precisa querer, né? Aí a gente queria que a pessoa fosse, não vem, não existe isso. A pessoa que precisa querer, a pessoa precisa tomar consciência de que realmente precisa ser tratado, de que aquilo não está fazendo bem. E na verdade meu pai, como eu achava, aquilo não fazia mal nenhum, né? Aquilo não fazia mal nenhum, meu pai estava ótimo, não sei o que, achava, né? Então, não tem por que eu ir lá, né? Aí a gente fica pensando que vai vencer, não, eu vou deixar, né? E aí, né, como a Prefeitura do Rio, não sei se vocês viram nos jornais anteriores aí, nos anos anteriores, tem aquelas coisas dos cracudos, né? Então eles falavam, iam lá, buscavam aquelas pessoas e tudo, eles fogem, né? Quando eles estão chegando, aí eles fogem e não sei o quê, aí depois eles têm que voltar, porque eles não podem, né, impor a pessoa viciada o tratamento. Não tem como. E só que a pessoa também nem consegue. Aqui no livro dos Espíritos não falam, né? Que a gente, né, precisa ter a questão 909, né? Essa questão é interessante porque eu coloquei no meu banheiro, que eu que a gente precisa ter vontade, né? Que falta para a gente vencer as nossas más inclinações. Quando na questão 909 é perguntar
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E os Espíritos falam, frequentemente, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, porque eles faltam a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente precisa fazer, é o nosso esforço, não adianta o outro querer, não adianta, a gente que tem que se esforçar, mas às vezes a gente não acha que não é necessário, acha que não é bem assim, né? Então, aí fica impossível, sem a vontade nossa, fica impossível. Mesmo que o Estado, que a pessoa, o parente, seja lá quem for queira, sem a nossa vontade vai ser impossível. Muitas vezes, o tratamento do alcoolismo pode ser multidisciplinar, envolvendo a participação de profissionais como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e até mesmo hepatologistas, caso o paciente possua problemas no fígado em decorrência do abuso da bebida. Olha, gente, vai precisar muito de tratamento, né? Porque realmente, né? Diante de tudo que a gente já falou, né? Da dificuldade da pessoa reconhecer, da pessoa querer. Estou falando 2 vezes. Consequências do alcoolismo. Então, os efeitos do alcoolismo atingem não apenas a saúde do alcoólatra, mas igualmente a comunidade que ele vive, especialmente sua família. E como, né? Mas, aí tem ali, número 1, os efeitos na saúde, né? Como já falou, físicos, as afecções como cirrose e cânceres, né? Porque realmente o fígado pode afetar o álcool pode atingir vários órgãos, não só o fígado, então pode ter cirrose e câncer também. Mentais, a perda de concentração da memória. Neurológicos, e até a pessoa fica, né? Quantas pessoas ficam meio aluadas, que a gente chama assim, né? Por causa disso mesmo, tanto álcool. Neurológicos, prejuízo na coordenação motora e caminhar cambaleante. Psicólogos, a apatia, o tédio, a depressão. Quem não já viu isso, né? Quem não já viu esse quadro, né? Em algumas pessoas, às vezes pessoas maravilhosas mesmo, né? A gente conhece, eu conheci uma pessoa, né, que, né, era ótima e tudo, e a gente sabe, né, cantava muito bem, uma coisa linda a voz da pessoa, e na verdade termina num quadro assim, né, de falência total, né, porque ele começa com isso, nessa apatia, o tédio, vai cada vez mais se abatendo e vai por aí. Efeitos sociais, crimes, né, o número de homicídios detonados pelo álcool é surpreendente. Acontece demais isso, né, álcool, né, acidentes no trânsito, pelo menos 30% de todos os acidentes ou vítimas que ocorrem no Brasil são motivados pelo álcool. Nossa, é muita coisa, né? Mas realmente, né, ainda bem que existe agora essa campanha, né, todo esse trabalho aí da lei seca. E o pessoal reclama, né? Mas as pessoas fazem mesmo. Não, eu estou bem. Gente, uma vez uma pessoa veio totalmente tonta, né? Quase atropela a filha. Eu estava absolutamente tonta mesmo. Quase me atropela. Acha que está bem. Então, é muito importante mesmo e é necessário. Ontem eu conversando com a menina que estava fazendo a minha mãe, ela falando, poxa, por que precisa proibir, falando de proibir as marchinhas de carnaval, que tem alguma sugestão mais assim, agressiva, essa coisa. E eu falei, eu acho bom. Não, mas as pessoas não podem, porque eu falei, são agressivos sim, eu não me incomodo, mas o outro pode se incomodar, pode doer, não dói num, mas dói no outro. Aí, não, mas as pessoas não podiam, elas mesmas, se raciocinar, nem sempre. Você viu como é que é
é preciso que se obrigue a pessoa a usar cinto pela sua segurança, não é? Não é preciso que as pessoas que tenham a lei seca para as pessoas não dirigirem alcoolizados, que as pessoas ainda dirigem a si mesmo, né? As pessoas ainda andam sem cinto a si mesmo. Né? Então, assim, é bem necessário todas essas providências, né? Até a gente se educar. Dizem que quando a gente ficar bem educadinho mesmo, vai ter nem sinal de trânsito, olha só. Não é? Então, por enquanto, felizmente, né, as leis estão nos guiando aí para a gente, né, chegar lá. Então, a má produtividade no trabalho, além dos danos produzidos à empresa que paga, né, o salário do alcoólatra, o fato geralmente reduz em demissão e muitos não conseguem um novo emprego devido a isso. Isso acontece de um montão, né? As pessoas perderem emprego por causa do álcool, esquecem, bebe, vai bêbado, vai alcoolizado no trabalho, ou simplesmente não vai, ficou, né, na ressaca e tudo mais, perda do senso do dever e dos bons costumes, falta de trabalho e desemprego. E, né, isso aí é bem frequente. Efeitos na família. Na família, então, eu acho que, nossa, né, a família dói muito. O comprometimento dos filhos. 80% dos filhos aprendem a beber em casa, diz a psicóloga Denise Michele. E até se comentou, não me lembro aqui, não sei se foi na palestra, nos estudos nossos aqui mais fechados, como, acho que foi sim, foi no palestra pública, que as pessoas até colocavam na chupetinha, né? E ainda colocam chupetinha assim da criança na cerveja e vai por aí, né? E dedinho, né? A criança está no colo do pai e enfia o dedinho, experimenta a cerveja. Né? Então, assim, isso é impossível. Estava lendo, né, estudando para esse estudo, aí dizia que quando a criança, quando a pessoa experimenta, quando a pessoa começa a beber antes dos 12 anos, fica mais difícil para ela largar o vício. Então, assim, imagina, começa ali, né, essa brincadeirinha, isso é muito sério. Desde a estruturação do lar, o desemprego gera dificuldades financeiras e discussões inevitáveis. As separações conjugais, a mulher não aguenta as conhecidas fases da euforia, a mamice, a valentia, a indolência, popularmente simbolizada na figura do macaco, do leão. Então, a violência doméstica, 2/3 dos casos de violência contra a criança ocorrem quando a pessoa está alcoolizada. E a gente tem famílias, não é, que os filhos simplesmente, né, têm aqueles traumas, né, porque o pai, quando chega alcoolizado, aquelas brigas, aquelas violências todas, né, é muito triste essa coisa. Eu conheci uma família que quando chegava à tardinha, aí as crianças começavam, sabe? Eles já começavam a ficar agitados. Assim, é uma coisa muito, muito séria. E fala aqui, ó, 2/3 do caso da violência contra a criança ocorre quando a agressora está alcoolizada. Imagina, né? A pessoa chegar bêbada e bater na família, nos filhos, né? O alcoolismo na visão espírita, então, aí que a gente viu, né? O álcool é um solvente espetacular. Eu achei esse resumo ótimo. Né? Ele dissolve as famílias, casamentos, amizades, empregos, neurônios, mas tem uma coisa que ele não dissolve: seus problemas. Muito pelo contrário, né? Aumenta, arruma mais alguns. Né? É muito. É um solvente espetacular mesmo. Aí o alcoolismo na visão espírita, a exemplo do André Luiz, que nos mostra em seu livro Sexo e Destino, capítulo 6, as páginas
páginas 51 a 55, como os espíritos conseguem levar o indivíduo a beber e, ao mesmo tempo, usufruir das emanações alcoólicas. José Herculano Pires também associa alcoolismo à obsessão. No capítulo de abertura do livro Diálogo dos Vivos, obra publicada 10 anos após o livro do livro de André Luiz, Herculano assevera: depois de transcorrer a visão do espírito de Cornélio Pires sobre o uso do álcool, a obsessão mundial pelo álcool no plano humano corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Eu até li falando sobre alcoolismo e tive uma tomada, né? Aí eu trouxe um pedacinho que existe na internet. Eu achei melhor nem colocar aqui, porque eu tenho medo de essa coisa da internet derrubar, ou também a gente está com todas essas confusões aqui na internet, eu preferi não trazer. Mas existe uma série agora de vídeos que tem um título assim, Sozinho. Agora é uma série. Então, eu trouxe a passagem aqui resumida sobre esse caso que foi colocado ali do livro Sexo e Destino, tá? Aí, se vocês quiserem ver, aí escreve assim, Sozinhos, aí coloca Sexo e Destino, que vai aparecer o vídeo. Aí diz assim, ele coloca um caso de enxertia fluídica, tá? Do livro Sexo e Destino. Eis como André Luiz relata em sua obra citada o caso Cláudio Nogueira. Estando Cláudio sentado na sala de seu apartamento, aconteceu de repente o imprevisto. Os desencarnados, vistos à entrada do apartamento, penetraram a sala e, agindo sem cerimônia, abordaram o chefe da casa. Aí ele, o desencarnado, fala: beber, meu caro, quero beber. Gritou um deles, tateando-lhe um dos ombros. Cláudio mantinha-se atento à leitura de um jornal e nada ouviu. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para registrar a petição que trazia na cabeça, a caixa acústica da mente, sintonizada com o apelante. O espírito repetiu a solicitação algumas vezes na atitude de hipnotizador que insufla o próprio desejo, reafirmando uma ordem. O resultado não demorou. Viu-se paciente desviar-se do jornal e deixar-se envolver pelo desejo de beber um trago de uísque, convicto de que buscava a bebida exclusivamente por si. Ele fala ali, ele pensava que era ele que queria beber. Então, ele só pensava, porque o Espírito estava ali dizendo para ele, eu quero beber. O Espírito fala, eu quero beber, porque ele vai só ver, e quando a pessoa desencarna, uma pessoa viciada, seja lá no que for, desencarna, ela continua com aquele vício. E como é que ele vai alimentar esse vício? Através do encarnado. Tem até uma pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos dizem: muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, é o que está acontecendo ali. Os espíritos desencarnados influenciando eles, influenciando eles. Aí ele fala assim, ele está pensando que está procurando por si mesmo, então ele fala assim: abrigando a sugestão, o pensamento de Cláudio transmudou-se rápido. Beber, beber, e a sede de aguardente se articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro
variava no ar. O Espírito, não, acho que eu pulei. Variava no ar. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo os dois, o encarnado e o desencarnado. Nesse vídeo dá para ver bem legal. Há um tempo, levantaram-se há um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o frasco de uísque. Não se podia dizer a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto. A Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Então, os dois, assim, né, digamos assim, aproveitando, né, se deliciando com aquela talagada. Ambos os disposônimos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se então a parelha e Cláudio se dispunha a sentar quando o outro espírito, tinha mais outro lá junto, investiu sobre ele e protestou: eu também quero, reavivando-se no encarnado a sugestão que ele merecia. Absolutamente passivo diante da sugestão, Cláudio reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro, sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno visto anteriormente. Mas ele continuava livre no íntimo e não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-lhe por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que fosse a vítima. A associação era implícita, a mistura era natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta. Eram cordas afinadas no mesmo tom. Após o novo trago, o dono da casa estirou-se no divã e retomou a leitura, enquanto os espíritos voltaram ao corredor de acesso, chasqueando sarcásticos. Lembra bem, né? Eles aproveitam mesmo e a pessoa fica pensando que foi ela mesma, mas a influenciação, né? Então, assim, nesses estudos que a gente está tendo, simplesmente temos percebido o quanto é necessário a gente cuidar da nossa sintonia. O tempo todo a gente está nos estudos lembrando assim, da sintonia, né? Da nossa sintonia, para a gente não estar vendo ali. Né? Eles podem nos influenciar, mas só por bem também. Então, o tratamento, né? Então a gente pode se tratar, né? Mesmo embora o alcoolismo tenha sido definido pela OMS, né, como uma doença incurável, progressiva, quase sempre fatal, o dependente do álcool pode ser tratado e obter expressiva vitória nessa luta, que jamais será fácil de dirigir. Sintetizando aqui os passos recomendados pelos especialistas na matéria e recomendações específicas do Espiritismo. Eu sempre falo assim, quando a gente, né, pensa assim que a medicina, né, normal, nossa da Terra, ainda não consegue, a gente sabe que os espíritos estão muito adiantados de nós, né? Então a gente vê o que pode estar provocando certas coisas que a medicina ainda, né, até já começa a considerar, né? Mas há muita coisa aí, né, além do céu e a terra, porque a gente, as instituições em geral admitem. Mas aí o Espiritismo nos faz algumas recomendações. Então,
todo dia ele ficava lá no bar e ficava bebendo. Aí o que aconteceu? Alguém pegou e falou, não, então eu vou cuidar de você. Aí achou que ia cuidar dele e simplesmente está maltratando o pobre do velho, né? Mas enfim, ele saiu de lá, mas terminou indo para outras, né? Mas assim, é procurar outras convivências, outras ações, né? Outras companhias melhores do que a que estavam ali, né? Do que as anteriores. A abstinência de qualquer bebida alcoólica, convicto de que não bebendo o primeiro gole, não haverá o segundo nem os demais. É assim que os alcoólicos anônimos fazem, não é? Não pode beber de jeito nenhum. Eu tinha um colega que ele falava que ele não nem vinagre ele não usava, né? Porque se beber um golinho pode, né? Ele pegar e voltar de tudo, de todo. Então ele falava que nem vinagre ele não usava. E quando tinha os encontros, as confraternizações, ele vivia refrigerante. Buscar o apoio indefinidamente num grupo de natureza idêntica ao dos alcoólicos anônimos, que proporcionam, segundo o Dr. Jorge Baiante, o melhor tratamento que se conhece. Né? Os alcoólicos anônimos é bem antigo, né? E realmente é bastante eficaz. Esse meu colega, ele pertencia a esse grupo, né? Mas assim, é cada dia, né? Então, até hoje não. Então, existe também para drogas, né? Alanon, né? Também, que também não é droga. Agora dos familiares, né? Os familiares dos alcoólicos. Então, Alanon. isso, narcóticos anônimos. Então, tem para drogas outras também. Então, seja lá qual seja o vício, a gente procurar, né, esses recursos. Cultivar a oração e a vigilância contínua como elemento de apoio à decisão de manter a abstinência. Gente, a prece é fundamental, né? Até porque a gente estará se ligando, né, no Evangelho, os Espíritos o tempo todo nos diz, né, que se a gente pedir, a gente vai ter uma ajuda, né? A gente vai ter a ajuda que a gente precisa. Então, eu quero, né? E falta é a vontade. Então, eu quero. Então, eu procuro, né? Peço ajuda, eu vou ter esse suporte. Depois, então, eu vou falar também da sequência desses vídeos sozinho, que tem uma questão aí com relação à prece. Utilizar os recursos. Utilizar os recursos oferecidos pela fluidoterapia, exemplo dos passos magnéticos, a água fluidificada e das radiações. Não é? Então, leitura de páginas espíritas, mensagens ou livros de conteúdo elevado que possibilitem a assimilação de ideias superiores e a renovação dos pensamentos. Olha, só a gente, né, começar a ler coisas melhores, né, a gente vai sendo estimulado. Eu falo que a gente, quando eu estou aqui, a gente fica assim, cada lição tem sempre alguma coisa assim, nos reforçar a vontade de nos melhorar, de deixar disso, de deixar daquilo, de deixar de ser rancoroso, de ser mais indulgente, isso e aquilo, né? Então, até mesmo nessas questões, né, dos nossos vícios também relacionados às substâncias. A ação vem adotando a laborterapia como recurso precioso à saúde da alma. Não fala que não tem espírito, né? Que, ou se a gente começa a trabalhar no bem, ou o espírito também se modifica ou ele vai embora, né? Porque, poxa, a pessoa está trabalhando demais, né? Isso aqui eu não gosto e vai embora. Ou senão ele também vai se melhorar. No estudo, na última. Nesse grupo, nessa sequência de sozinhos, tem uma questão assim. Então, 9, realizar pelo
Evangelho no Lar, né? A gente já sabe que é uma proteção ali para o lar e tal, né? Então, para todos, e até beneficia mais, né? Para o quarteirão inteiro. Então, todos esses recursos, né? E mantermos, claro, o pensamento firme, né? Essa vontade firme, a pressa é muito importante. Aí, esse sozinho ali, essa sequência desses vídeos, aí tem o caso desse rapaz que estava ali, bebendo os espíritos, instigando ele para beber. Eles falavam que iam matá-lo ali. Então começa a instigar. Ah, é carnaval, a gente vai se divertir. Aí ele, não sei o que, não, mas e ele fala, ele fica ali, ele insistindo, o espírito querendo que ele seguisse os colegas que o chamavam porque queria matar. Aí tá. A esposa dele, em casa, se preocupa com ele e começa a fazer prece. E pede, fica pedindo aos espíritos, né, para envolver, para ajudar, não sei o quê. E os espíritos começam, não. Então tá, vamos, inspira a mulher a continuar orando e, né, ali eles vão e falam assim, ai, como é que a gente vai fazer? Aí o espírito, né, o instrutor, fala para eles, nós vamos continuar, nós vamos, inclusive, envolver também aqueles outros espíritos que querem, né, que estão ali com ele, porque ele também precisa ser melhorado. Aí vai, aí eles começam e aí, vamos fazer o seguinte, faz ele lembrar da esposa, faz ele fixar, né, na esposa, no sentimento que os une, nos bons momentos. Então, ali ele vai pensando, aí ele fala, não vou não. Os amigos vão, né, entram no carro e ele, começa a xingar, reclamar, porque o cara não bolenga, né, não quis ir com eles, mas pisam e pisa firme, né, para roleta russa, e aí acontece um acidente, um deles desencarna e a mulher, né, vai lá e encontra ele lá. Então a gente vê assim o valor da prece, não é? Porque a gente precisa isso. Então se a gente, né, é amigo, se a gente é familiar, se a gente é vizinho de alguém que tem qualquer vício que seja, né, que a gente seja essa pessoa que oferece a mão amiga. Até coloquei ali, se alguém oferece drogas, que droga de amigo ele né, mas que é muito colocado para os alunos. A gente, né, não é que vai, ao invés de oferecer a droga, né, o outro vai oferecer a droga, nós vamos oferecer a nossa mão, né, a nossa mão para sair da droga, né. Então, porque as pessoas antes, né, quantos casos a gente vê naquelas reportagens, a pessoa linda, não sei o que, cai nas drogas, fica um bagaço de pessoa, né. Então a gente vai fazer esse movimento, não é? Um movimento de dar apoio, de aconselhar, de mostrar a pessoa como ela é amável, né? Como ela pode fazer por ela, como é inteligente, e fazer a nossa prece, né? Eu acho que seja lá qual for o vício, a gente já viu pessoas assim desencarnarem, jovens de overdose, não é? Jovens se colocarem, né, nas drogas, se destruírem, isso é muito dolorido. Então, que a nossa parte seja mesmo essa, né, de ajudar, de dar a mão, de fazer as nossas preces, de envolver muito, né, até como aqueles espíritos fizeram, né, de ajudar, de dizer, não, vamos fazer isso, olha, lembra da sua esposa, não é? Lembra da sua mãe, a gente fala para as pessoas, lembra da sua mãe, lembra que você tem isso, lembra que valoriza aquilo. Então, né, que nós festejamos sempre, não é? E assim, quando eu falo do meu pai, eu falo, caramba, eu podia ter colocado, né, lá atrás o nome dele no livro, né, de preces para que ele fosse fortalecido, porque ele não queria, por exemplo, fumar, né, teve até uma questão de câncer por causa do cigarro.
ele fumava assim muito esporadicamente. Um cigarro, eu acho que nem um por dia ele não fumava. Mas o Guilherme, pequenininho, que dava, pai, larga o cigarro, pai, para de fumar. Olha, o Guilherme tinha 4 anos, já parou de fumar, né? Então assim, né, essas palavrinhas assim de alguém, né, pode ajudar a dessa, né? Então a gente pode sim. É claro que a gente não vai fazer isso com a pessoa que vai arrumar uma briga, não é? Tem casos que ao invés de ajudar vai atrapalhar, mas aí a gente vai ter nossas preces, não? Então que a gente envolva sempre os nossos, que a gente envolva sempre, que a gente ajude sempre, que as nossas vibrações sejam sempre bastante, muito, para envolver essas pessoas e as famílias, né, que tenham esses envolvimentos com as drogas, sejam elas quais forem, né? Que Jesus nos ajude, nos envolva. Muito bom dia, muito bom final de semana para todos. Estamos agradecendo ao irmão Antônio que trouxe um estudo tão importante no momento de hoje. Seja sempre uma advertência para nós todos, né? Realmente, para a gente estar atento a esses problemas que acontecem nas famílias. E o companheiro o Jacinto Monteiro, que era da UDR, da Rádio Igreja, ele falava que a pessoa não me liga, mas tinha um barco em casa para oferecer aos amigos. Então, que amigo, né? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, possamos, em momentos de prece, envolver os nossos irmãos e, em momentos difíceis, em que me equivocamos, respaldaram para esse vício do alcoolismo. São os nossos irmãos de caminhada, filhos de Deus, e esses são passagens que de repente serão superadas sempre com a boa vontade de cada um. Com a nossa prece envolvemos nossos familiares, nossos lares, envolvemos os companheiros que estão envolvidos no carnaval, os colhões, que a paz envolva esses companheiros, para que não aconteça tanta violência como tem acontecido no nosso país. A paz desse momento, sendo para todos os nossos irmãos, companheiros que caminham conosco, que mantenhamos a fé, a confiança, a esperança de dias melhores para nós e para nossos irmãos. Que tenhamos um final de semana de paz, amor, junto aos nossos familiares. Que a paz nesse instante envolva o povo brasileiro e todo o planeta Terra se beneficie com a nossa prece, com as nossas vibrações da manhã de hoje. Estamos agradecendo ao encerrar a primeira parte da nossa reunião da manhã. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, que nos fortalece sempre para nós. E assim seja. Então, vamos ao momento de paz.